tudo bom? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Astronomia, certo? Continuidade da última aula. Vamos falar agora sobre contando dias, semanas, meses e anos. A utilidade mais óbvia da observação do céu é a marcação do tempo. Não é difícil notar que quando o Sol está no céu, o firmamento se torna azul claro e o ambiente fica iluminado. Foi essa condição que permitiu a locomoção, a caça, a coleta e todas as atividades importantes ao ser humano primitivo, vivendo com dificuldades há centenas de milhares de anos. Esmiuçando essas observações, os antigos notaram que, ao longo do tempo, o chamado astro-rei parecia fazer uma travessia pelo céu, surgindo na região leste e se pondo para os lados do oeste. Quando ele sumia, em seguida caía a noite. A não ser que houvesse nuvens encobrindo a visão. O céu azul claro era trocado por escuridão, salpicado de um grande número de centelhas de luzes cintilantes. Essas também pareciam fazer uma travessia pelo firmamento ao longo da noite, até que o sol retornasse e mais uma vez produzisse o clarão do dia. Aqui numa observação, nós temos que cerca de 2.700 dessas luzes cintilantes são visíveis a olho nu, numa localização com boa visibilidade. E se contarmos todas as estrelas visíveis em ambos os hemisférios, norte e sul, podemos chegar a 7.000. O grande do tempo, em termos desse ciclo, é mais elementar. Surge a noção de um dia, período de 24 horas, durante a qual, pela perspectiva daqueles homens e mulheres da pré-história, o Sol voltava à sua posição original, depois de atravessar o céu e se esconder sob o chão. E nós temos uma observaçãozinha falando sobre astronomia, é a ciência que estuda os corpos celestes. Seus ramos mais importantes são a astrometria, que visa a determinação da posição do movimento dos astros, a mecânica celeste, estudo do movimento dos corpos celestes e determinação de suas órbitas, a astronomia estelar, estudo da composição do tamanho de sistemas estelares, a astrofísica, estudo da propriedade física dos corpos celestes, e a radioastronomia, que investiga o universo por meio das ondas de rádio. O detalhe que eu fiz na última aula. Certo? Então, as orientações para construir com facilidade o relógio do Sol e saber as horas com base na posição do astro-céu. Continuidade do texto anterior, né? Fala sobre esconder no chão. A Lua, por sua vez, marcava um ritmo próprio, diferente do solar. Comparando sua posição noite após noite, os primeiros humanos notaram que ela demorava cerca de 30 dias até voltar à mesma posição. Esse ciclo produziu outra noção de tempo, diferente daquela proporcionada pelo Sol, compreendida por períodos que viriam a ser conhecidos como meses. O espectro lunar tinha ainda outra peculiaridade, parecia diferente a cada dia. Ora estava com seu brilho máximo, com o disco completo, ora era apenas parcialmente visível, ou simplesmente desaparecia. As fases da Lua, quarto crescente, cheia, quarto minguante e nova, forneciam outra forma de marcação do tempo. Coincidentemente, o período aproximado entre uma fase e outra era de 7 dias. Esse era o mesmo número de astros visíveis no céu, diurno e noturno, que pareciam mudar de posição constantemente. Se comparados ao fundo das estrelas fixas, a dupla coincidência, o período entre duas fases e o número de planetas, foi usada para criar outra unidade de marcação do tempo, que é a semana. Finalmente, observações atentas revelariam que as estrelas fixas em seu movimento aparente giram ao redor da Terra, pouquinho mais rápido que o Sol. A cada dia, elas nascem exatamente
4 minutos mais cedo. Então, se num dia uma dada estrela aparece no horizonte leste exatamente à meia-noite, no dia seguinte ela aparecerá na mesma posição às 23h56. 2 dias depois, às 23h52, e assim por diante. Bom, a história levam-se aproximadamente 365 dias e 6 horas para que uma estrela volte a nascer exatamente na mesma hora. Surge aí o padrão do ano. Perceber esses ciclos ditados pelos movimentos celestes tornou-se extremamente útil quando os humanos primitivos começaram a notar que os diferentes acontecimentos do firmamento correspondiam à situação vivenciada no chão. Para os caçadores e coletores, essa podia ser uma percepção um pouco mais sutil, mas ainda assim muito clara. Ao longo do ciclo conhecido por nós como ano, as plantas iam de secas a floridas, o clima ia de mais frio a mais quente e assim por diante. Pequeno destaque, nós temos aqui, por conta dessas características, esses andarilhos celestes, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, ganharam dos gregos o nome de planetas, palavra que quer dizer astros errantes. Bom, gente, o importante disso, né, desse início introdutório, é que vocês vão tendo ideia de como foi formado os termos, como foi começando a ser descoberto, vamos dizer assim, como foi descoberta a maneira de utilizar isso no seu dia a dia, né? Que nós estamos ali falando dos coletores, falando ainda dos povos que não tinham conhecimento disso e passaram a observar esses fenômenos naturais. Perfeito? Então, na próxima aulinha, nós vamos dar continuidade falando sobre a Revolução Agrícola, sobre esse aspecto. Tá bom? Dê o seu like, compartilhe o vídeo, ajudar nosso canal, todos os cursos aqui, todas as aulas são gratuitas, e isso ajuda o nosso trabalho a ser divulgado. Tá bom? Até a próxima aula.